Não, você não se enganou. Esse é e continua sendo um canal de literatura. Mas eu não poderia deixar passar esse momento. O momento de falar do final da série, uma das séries de maior sucesso de todos os tempos, a série que mais marcou a minha vida e talvez a narrativa que tenha mais marcado a minha vida. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o final da série Sobrenatural ou Supernatural. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Já aproveito de antemão pedir para você se inscrever no canal se não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar com os amigos, comentar e, se possível, assistir a mais um vídeo aqui do canal, beleza? Não é muito do meu feitio comentar séries, mas hoje eu vou precisar comentar porque há alguns dias a série Supernatural acabou, teve o seu último episódio da 15ª temporada de sua existência. A série começou em 2005. Eu comecei a acompanhar a série em 2009, ou seja, já estava ali na 4ª para 5ª temporada. Então eu não assisti ano por ano. Daí eu venho acompanhando esses anos todos. E é uma série que assim tá tão presente na minha vida que eu simplesmente, quando acabava uma série, eu voltava para ela e reassistia alguns episódios, às vezes reassistia temporadas inteiras. Eu, tirando a última temporada, eu assisti 3 vezes as 14 temporadas. E tem episódios para mim memoráveis, tem cenas que eu memorizei as falas, eu fiz a tatuagem que os personagens principais têm contra a possessão demoníaca. Eu sou apaixonado pela série e vou falar um pouquinho para vocês então sobre o que é a série aqui. Eu já fiz um vídeo no canal sobre essa série e a relação dela com literatura, mas vou retomar algumas coisinhas e vou deixar para falar do final mais pro final do vídeo. Então se você veio aqui para saber alguma coisa sobre o final da série, descobrir algum comentário, discordar, concordar, avança pro final um pouquinho o vídeo e aí você vai descobrir. Se você tá chegando agora, que tá começando a ver a série, ou quer ver a série, ou que não está vendo e já é fã, mas não sabe do final e não quer saber, vai ter um momento que eu vou falar, gente, para aqui que eu vou dar spoiler e vou comentar o último episódio. Tá bom, gente? Então é isso, vamos lá falar de Supernatural. Criada em 2005 por Eric Kripke, a série chegou até agora 2020. Eric Kripke é o cara que criou inclusive a nova série The Boys, que está fazendo super sucesso na Amazon Prime. É uma série que foi ao ar pela Warner, pelo canal CW, né, da Warner, mas também que no streaming ficou durante algum tempo na Netflix e hoje pertence à Amazon Prime. Qual é a história? A história de 2 irmãos, os protagonistas são 2 irmãos, o Sam e o Dean, de sobrenome Winchester. Os Winchester, eles são filhos do John e da Mary. Logo no primeiro episódio, o Dean com 3 anos e pouco e o Sam com 6 meses de idade, a mãe deles é morta por um demônio na casa onde eles moravam. A casa se incendeia, o John pega as crianças e sai da casa, tenta salvar a esposa, mas não consegue, ele fica obcecado por isso, começa a entrar no mundo sobrenatural e vai atrás de vingança para tentar achar o demônio, o Azazel, que é o demônio de olhos amarelos, que matou a sua esposa. E ele cria os filhos então nessa vida de caçadores, é o que eles são caçadores de monstros, eles não têm salário, não têm um emprego formal, eles aprenderam a fraudar cartões de crédito e contas bancárias, e para investigar e estar perto das investigações policiais, eles conseguem falsificar, por exemplo, o registro do FBI. Então eles conseguem, inclusive, estar dentro das cenas do crime, crimes que são não muito explicados pela lógica e pela razão. Então eles vão enfrentar, gente, fantasmas, poltergeists, espectros, vampiros, lobisomens, metamorfos, djinns, ghouls, etc. De monstros por aí, mendigos. Depois vai chegar um momento que eles vão enfrentar vários demônios, vão encontrar com anjos que não são exatamente bonzinhos, arcanjos,
Toda a mitologia cristã, você vai ter Rafael, Gabriel, Miguel e Lúcifer, né? Vai ter os Cavaleiros do Apocalipse e deuses de outras mitologias e figuras de outras mitologias, como Zeus, Osíris, Odin, Ganesha, Loki, entre outros. Esses personagens, eles habitam esse universo do mundo sobrenatural de Sobrenatural. O início da série, no início a série foi feita para durar 5 temporadas. Se você acompanhar a série, você percebe que tem um arco narrativo muito interessante nas 5 primeiras temporadas. Mas teve um público inesperado, assim, e fãs muito devotos. Então o canal resolveu estender a série, e daí, assim, essas 5 primeiras temporadas passaram a ser apenas 1/3 do arco narrativo total da série. A série teve uma capacidade incrível de se reinventar, tá? De conseguir recuperar personagens mortos, de conseguir rir de si próprio. Tem muita metaficção, muito riso do próprio gênio, uma autossátira, e não teve medo em explorar inúmeras possibilidades para os seus personagens. É claro, tem episódios super clichês, alguns roteiros muito mal desenvolvidos em alguns momentos, mas é óbvio, para uma série que tem em média 20 a 23 episódios por temporada, e nós estamos falando de 15 temporadas, passam de 300 os episódios ao longo, episódios de 40 minutos, né? Então, assim, é muita coisa, é impossível que os roteiros sejam bem amarrados o tempo todo. Mas acredito que um arco, no geral, ele é muito bem feito. Tem uma relação muito legal deles com a literatura, porque o Eric Kripke é muito fã do Jack Kerouac, e ele imaginou mesmo colocando os nomes de Saul e de Dean em homenagem ao Saul Perkins e Dean Moriarty do Underworld. Por problemas legais não pôde colocar Saul Perkins e teve que colocar Saul de Saul Perkins e sim Sam de Sam, e daí com o sobrenome Winchester, que é homenagem à arma, né? Eles estão sempre caçando, então tem armas na série. Embora eu não seja um fã de armas de fogo, nesse caso, para mim, é justificável, porque a gente está lidando com monstros, né? E também eles, toda hora, eles se fazem referências a vários escritores. Tem referências ao Edgar Allan Poe, tem referências ao Lovecraft. Tem uma cena que uma moça fala assim pro Dean, fala assim, você é raso. Você, pra mim, é uma leitura de praia. Sabe essas leituras que você leva pra praia pra passar o tempo, não é nada grandioso? Ele fala assim, filha, você tá louca? Eu sou Tolstói. Então eles têm inúmeras referências a livros, eles têm uma biblioteca na parte mais final da série. A biblioteca que é toda uma literatura maravilhosa sobre tudo que é oculto e obscuro e sobrenatural e insólito na história da humanidade. Que são os Homens das Letras. Mas daí deram um episódio só pra falar disso, né? E também, gente, tem livros que saíram depois da série. A gente vê geralmente que são séries ou filmes que derivam de livros. Esse foi o contrário. Tem uma série de livros, se não me engano 6 ou 7 já, que saiu. O primeiro deles foi o diário do pai deles, o diário do John Winchester, que eles usam como referência. Como eles não têm ainda acesso a grandes livros, a internet não tem tantas notícias assim sobre... tantas informações sobre o mundo sobrenatural, eles encontram no diário do pai a possibilidade de ter referências para esses seres sobrenaturais. Então, e esse diário é impresso na nossa vida real. Tudo que tem naquele diário lá acontece no livro. Então você pode ir lá comprar o livro e ver as anotações. É realmente o diário de um personagem fictício. Outra coisa aqui que é muito interessante é que existe uma metaficção e existe um escritor. Tem um escritor que escreve as vidas deles. E depois, mais pro fim, a gente vai perceber que Deus é escritor. Deus, ele criou os mundos. Ele criou inúmeros mundos. E um dos mundos é esse que a gente está vendo aqui. Existem várias versões do nosso mundo, do Sam e do Dean. E cada uma tem uma história diferente, termina de um jeito diferente. Ele está escrevendo essa. E a gente percebe que Deus é sádico e ele gosta de controlar a vida das pessoas. Então Deus passa a ser o vilão da 15ª temporada. Ou seja, enfrentaram tudo isso e vão ter Deus como vilão na última temporada. E, gente, no último dia 19,
Agora sim eu vou falar sobre o último episódio. Se você ainda não viu a série ou não viu o último episódio, eu vou pedir para que você pare o vídeo por aqui. Agradeço pela sua presença. O último episódio, o 20º episódio da 15ª temporada foi ao ar, né? O 19º episódio foi o arco final da temporada. Eles conseguem vencer Deus. E daí no 20º eles estão finalmente livres. É a vida deles, pela primeira vez na existência deles, sem o controle de um ser superior dizendo o que eles devem fazer ou não. Então eles estão leves, tem uma carga leve o episódio, finalmente estamos livres, eles estão fazendo coisas normais, que geralmente eles não faziam, que é num festival de tortas, o Dean gosta muito de tortas. Eles lavando louça, correndo, tomando cerveja, etc. Então é a vida deles ali. E aí acontece um novo caso, um ninho de vampiros vai encontrar, acaba na verdade matando uma família, e eles vão lá, né, do de sempre, tem um caso, finalmente agora um caso normal, como lá no começo, voltou a ser um caso normal de monstros, sem anjos e demônios e apocalipses, né, como a série se transformou. Eles vão atrás desses vampiros, e numa luta com um desses vampiros, o Dean ele é empurrado para tem uma viga e tem um grande ferro desses de construção que ultrapassa a viga, e ele é empurrado ali por um vampiro, e ele fica, né, então ele tem ali o seu corpo perfurado. O Sam pensa em pedir ajuda, mas o Dean sabe que ele vai morrer ali, e ele pede para que o irmão fique ali com ele, para que ele morra na presença do irmão. É muito triste, na verdade. Assim, a minha crítica aí é que aconteceu tudo muito rápido e não teve uma preparação. O espectador, pelo menos eu, não tive uma preparação para a morte do Dean, né? Na verdade, eu imaginei que ele fosse morrer porque eu peguei um semi-spoiler aí na internet. Então, eu imaginei que fossem matar o Dean na última temporada, no último episódio mesmo. E mataram, o Dean morre ali, mas é muito bonito porque ele fala coisas muito bonitas pro irmão que ele nunca teve oportunidade de falar, né? E o fim, na verdade, é muito justificável. Ele passou os 15 anos da série dizendo que o fim dele seria caçando monstros. Ele não ia ter uma vida normal, embora ele tenha tentado na 6ª temporada ter uma vida normal, mas ele não consegue, ele volta a caçar. Ele fala que o fim dele vai ser em uma batalha caçando monstros. E acontece, ele morre, o Sam faz o funeral dele, o coitado do Sam tem que recomeçar a vida sem o Castiel, que morreu no último episódio, o Jack, que virou Deus. Jack é um Nephilim, né, que virou o novo Deus. Nephilim é o filho de um humano com um anjo ou arcanjo. No caso dele é um arcanjo, e não é qualquer arcanjo, é o Lúcifer. Mas ele é um rapaz bom. E aí o Dean vai pro céu, o tempo no céu é diferente. E lá ele reencontra o Bob, que é um dos grandes amigos dele, uma espécie de pai, né? Porque o John Winchester morre na primeira temporada. Na segunda temporada, no começo da segunda. Então ele reencontra o Bob, é um céu diferente, é um céu unido, porque o céu anteriormente era um céu fragmentado, onde cada um tinha seu próprio céu e você vivia seu greatest hits da Terra. Ali não, né? E daí ele no fim reencontra o Sam, mas o Sam teve uma vida. Ele teve filhos, ele se casou. Não dá pra saber, não mostra a mulher com quem ele se casa, embora a série tenha encaminhado, pelo menos a temporada toda, uma relação dele com a Aileen, que é uma outra caçadora, né? Mas não mostra ela, e ele, velho, acaba morrendo, tendo uma vida normal, mais ou menos normal, pelo menos teve uma família, mas a gente vê que o símbolo do Supernatural tá tatuado no braço do filho, né? E ele morre. A maquiagem do Sam, inclusive, tá bem ruim. Não dá nem pra ver que ele, assim, enquanto velho, parecia bem, bem ruim, sabe? E eles se reencontram no céu, e a série termina. Muitas pessoas dizem que eles mereciam um fim mais digno, mas que fim mais digno seria para os dois que lutaram tanto para salvar o mundo tantas vezes,
Que fim mais digno? É o fim dos dois juntos, com as pessoas que eles amam, com o pai, a mãe, os amigos no céu, com o Impala no céu. Tem o Chevy Impala, clássico Chevy Impala que eles dirigem a vida toda pela Terra. O Chevy Impala está no céu. O céu é uma espécie de transposição da Terra. Então eles estão bem. Então eu não sei qual seria um final mais digno para os dois. Eu só acho que o Dean morreu cedo demais. O Dean podia passar pelo menos uns anos caçando para morrer depois, né? Então o Sam tem uma vida muito extensa e o Dean muito curta pós a vitória sobre o Chuck, que é Deus, né? Mas assim, só se eles terminassem a série caçando, né? Eles indo pra estrada, seria um final bonito, eles indo pela estrada, para mais uma caçada, enfim, fazer um final em aberto. Fora isso, eu não vejo uma maneira de um final muito digno. Esse foi o final mais digno possível. O criador da série disse que gostou muito do final. Muitos dos atores disseram que a gente não ia gostar do final. Eu posso dizer que eu tô em cima do muro. Eu não consigo dizer se eu realmente gostei do final ou não gostei. Eu acho que o final em si foi bom, mas a maneira como eles fizeram o final foi ruim. Eu acho que podia ser um pouquinho mais caprichado, alongar o episódio, deixar eles, né, lá batalhando mais alguns anos antes do final, né? E aí, para dizer para vocês que assim, me deixa um vácuo, me deixa um vazio muito profundo. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu não sei se eu vou ver. É claro, eu vou ver outras séries, mas a minha vontade é voltar sempre para o Supernatural, porque eu tenho a impressão de que eu conheço aqueles dois. São pessoas que eu tive a oportunidade de viver com. É muito difícil falar da série depois que você acompanha tanto tempo assim e chega no final. E são parte de mim. A série, eles não, acho que talvez eles não tenham a ideia de como pros fãs isso chega, né? Eu que trabalho com literatura, que escrevo, que leio crítica, que escrevo crítica, dou aulas de literatura, então, modéstia à parte, eu acho que eu entendo pelo menos um pouco de narrativa, né? E é impressionante com o tanto de narrativas sensacionais que eu já vi, já li, já tive contato. Foi uma dessas que de uma série aparentemente clichê e feita para o grande público, é aqui a história que realmente me tocou. E realmente é complexo. Eu fico pensando, o que faz uma série ser boa? O aprofundamento das personagens, as viradas de roteiro, as ações e a maneira com que se conecta com o público? Tudo isso faz diferença, eu acho, mas eu digo, enquanto professor de literatura e escritor, que eu não sei a resposta correta. Eu acho que uma história simplesmente te pega e não te larga, ela te escolhe e não o contrário. A saga dos Winchesters me pegou e me fez olhar para mim mesmo. Sim, eu gosto de narrativas de estrada, gosto de lendas populares e mitológicas, gosto de uma boa trilha sonora de rock, tudo isso tem na série. Mas eu gostei mesmo de Supernatural, talvez porque ela está muito além disso, né? Traz temas universais como amor, morte, medo, vingança, poder e esperança. Obrigado, Sam e Dean Winchester. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Não sei se eu vou comentar mais algumas séries por aqui. Vou comentar livros. E você que chegou aqui por causa da série, fique para acompanhar alguma coisa sobre livros. Pesquise aqui no meu canal, se inscreva, me sugira temas, né? Espero que você goste. E você que está aqui sempre por causa dos livros, talvez eu tenha te feito, espero que sim, se interessar por uma série que é bem um grande passatempo, mas quando você percebe, você está vivendo dentro dela. Valeu, gente, um abraço e até a próxima.